Fala aí, meus amigos, vitória gigante do São Paulo e vamos acompanhar agora a coletiva do Hernan Crespo. São Paulo 2-0 com 2 gols de Luciano. São Paulo amassou, o São Paulo humilhou o Corinthians, mostrou o que é futebol. Há quanto tempo a gente não via um futebol tão vistoso do São Paulo? Luciano como segundo atacante, sendo muito importante mais uma vez, ajudando o São Paulo. E cara, uma partida sensacional. No final desse vídeo eu vou deixar na tela final aqui em cima que vai aparecer o meu pós-jogo. Se você ainda não viu, depois você clica e assista lá, tá? Vamos acompanhar agora a coletiva do Crespão. Sobe o like que é importante e a sua inscrição se você ainda não é inscrito aqui do canal Teclas Daniel Esportes. Vamos lá então conferir agora a coletiva do Crespão da Massa. Vamos embora. Falasse sobre, primeiro, a sua impressão do Morumbi lotado pela primeira vez, como é que foi o seu sentimento e a análise de jogo do São Paulo. Você acha que o time conseguiu impor aquele ritmo que você esperava do começo ao fim? Boa noite. Sim. A impressão, a coisa mais importante é o que o time jogou muito bem, compreendeu perfeitamente o significado deste jogo, respeitou a tradição neste jogo e jogou muito bem com essas coisas que acho que para a gente é muito importante. Lutar, brigar e jogar futebol. Tentar jogar bola, possesso, finalizações, ordem, equilíbrio e muita luta, intensidade e dinâmica. Então, quando você vê todas estas coisas, coisas boas acontecem. Por enquanto, o meu sentimento foi uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam um grande jogo. Será seguramente uma noite inesquecível para mim. Crespo, boa noite. Humberto Ferretti, da Rádio Energia 97. Você falou que os jogadores cumpriram perfeitamente o que deveriam cumprir e poderia não ter dado certo, porque você precisou fazer 2 mudanças logo cedo. Você trabalhou com o time e aí você perdeu o Enzo no aquecimento e com 20 e poucos minutos perdeu o Oscar. Entra o Wendel, que você mesmo destacou, que tem características diferentes na quarta-feira, e entra o Alisson, que para fazer uma função totalmente diferente da dele. E ainda assim dá certo. Queria saber de você como é que foi principalmente a tomada de decisão de colocar o Alisson e qual que é a importância dos jogadores estarem prontos para situações que acho que as duas eram totalmente inesperadas, né? Eu acredito muito em meus atletas, no trabalho que fazemos dia a dia. Então, muitas vezes as decisões são muito fáceis e depois de um resultado assim, todo parece bonito e que todo é fácil. Eu acho que o mérito é deles. Neste caso de Wendel, neste caso do Alisson, de entender a situação, que talvez ele podia contribuir entrando do banco e estar pronto para jogar um grande jogo. Ele fez um grande jogo como todos. Então, todos compreenderam o que a gente pretende. Jogar bola, jogar com intensidade, lutar por a segunda bola, lutar, criar, ser padrão do campo. Vamos tentar sempre isso. Não todas as noites vai acontecer, mas a ideia é essa. Hernan, boa noite. Hoje o contato com 47 mil torcedores e ontem também vocês tiveram um contato mais próximo com alguns torcedores que foram conversar com vocês no CT. Queria que você falasse um pouco do papo e se você acha que isso de alguma forma faz alguma diferença, se você acha saudável. Não. Se encontraram todas as partes, atletas, torcedores e comissão, e ninguém pediu um jornalista participar. Então,
O privado é privado. Não acho que seja interessante, na minha opinião, neste caso. Aconteceu, respeito, vamos para frente. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Apenas o seu terceiro jogo nesse retorno ao São Paulo. Mas, obviamente, depois de uma noite tão especial, há pontos positivos e negativos que serão analisados. O que ainda falta para o time do São Paulo, obviamente, primeira vitória no seu retorno, mas o que hoje, por exemplo, não te agradou no time que você gostaria que os jogadores entendessem e eles não entenderam? Obrigado. Pô, a pergunta do cara, mano. Sempre todo jogo, as coisas podem ser positivas e negativas. É importante poder vivir estas coisas e se as coisas não são corretas, tratar de ter a vontade de mudar certas coisas. Acho que no complexo o time entendeu tudo que o clássico Exatamente. merecia. Não tem nada de negativo para falar, mano. Acho que o resultado foi uma consequência de tudo. São Paulo faz um puta jogo. Pera, deixa eu pausar aqui, velho. E o cara quer que fala do que ele não gostou. Pô, pelo amor de Deus, hoje foi sensacional, parceiro. Pô, você não viu o jogo, mano. Faz 2 gols, é o cara do jogo e saiu muito aplaudido. Falar um pouco da importância desse anárquico Luciano, como você definiu. Sou muito contente, eu conheço muito tempo atrás. Eu sei perfeitamente a sua qualidade. Personalmente não me surpreende, acho que não surpreende a ninguém quando o Luciano joga assim. A ideia é que ele tenha continuidade neste rendimento. Então, a gente está aqui para ajudar a todos. Neste caso, jogador assim pode fazer a diferença. Hernan, boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse meio-campo do São Paulo. O São Paulo começa com uma dupla ali de volantes na temporada, vai perdendo Pablo Maia, perde ar, vai indo, tentando encontrar alguma dupla em si. Quando você chega, agora você faz uma outra mudança, talvez um pouco mais brusca, digamos assim, com essa mudança com Bobadilla e Marcos Antônio, que parece que deu liga, parece que deu certo, uma conexão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança e também posicionamento deles e participação dentro do jogo. A minha fortuna é ter jogador de qualidade. Então, quando você tem um Bobadilla, quando você tem um Marco Antônio, quando você tem um Alisson, você tem um Paulo Maia, tens qualidades e diferentes qualidades. Então, não todos os jogos são iguais, não todo jogo vai dar certo. Estamos falando de jogadores importantes que podem ajudar a São Paulo. Então, é só interpretar o que o jogo precisa e eles estão fazendo muito bem. Crespo, Bruno Gilfrida, do Globo Esporte. Boa noite. Você já falou sobre a importância do Luciano como jogador em campo, por aquilo que a torcida vê. Mas ele me parece ser um cara que conhece muito o clube, está aqui há muito tempo. Qual é o tamanho dele para o elenco? O que você vê do Luciano no dia a dia que nós não conseguimos ver dentro de campo? Uma liderança, o papel dele como pessoa no dia a dia do São Paulo? Ele é diferenciado. A qualidade, você já o conhece. Quantos anos que está aqui, Luciano? Talvez você conheça melhor de mim. Luciano é um cara que quer ganhar dia a dia, mas acho que ele é diferenciado em quanto à qualidade. Depois, a ideia de ganhar e competir, todos têm. Ele é um jogador diferenciado porque técnicamente é diferente de los outros. Outras características de uma maior fantasia e quando ele se mete à disposição do grupo, do time, logra ele jogar com essa qualidade, mas ao mesmo tempo lutar, brigar e correr. Então, quando você tem essas duas qualidades, é difícil de não fazer jogar.
Boa noite, Crespo. O São Paulo tem jogado a cada 3, 4 dias, não há muito tempo, e ainda assim a gente já começa a ver uma melhora. O São Paulo melhorou, fez um melhor jogo contra o Red Bull Bragantino, hoje fez um jogo ainda melhor contra um adversário que o seu treinador conhece profundamente. O time do São Paulo, em 2023, foi campeão com o São Paulo da Copa do Brasil, ou seja, não era qualquer adversário com qualquer treinador. Mesmo com tão pouco tempo para você trabalhar com esses jogadores, essa evolução já começa a aparecer. Você acredita que essa evolução é mais tática e técnica ou é mais o mental desses jogadores? Ninguém aqui é um mago. A gente vem a trabalhar, mas sem a disposição dos jogadores, é impossível. Então, a gente propõe uma coisa, tem uma metodologia, uma ideia, mas ninguém no mundo tem a fórmula mágica de que vai ganhar todos os jogos e que vai ganhar todos os títulos. Acho que todos os treinadores tentamos de fazer o melhor, a nossa ideia, respeitar nossa ideia, nossa identidade e tratar de transmitir ela. Sem o consentimento dos atletas, sem a vontade dos atletas, é impossível. Então, a gente propõe, eles fizeram e todos contentos. Crespo, tudo bem? Boa noite. O São Paulo vinha numa sequência de preocupar a própria diretoria, a comissão técnica, de 4 derrotas, depois veio o empate com essa evolução, que foi citada pelo companheiro aqui. O quanto vencer um clássico como esse em casa, contra um adversário complicado, fugindo contra o rebaixamento, já conseguindo mais 3 pontos, aliviando, isso dá uma tranquilidade para essa... Tranquilidade é difícil, porque todo jogo é difícil, mas o quanto isso muda animicamente o time para essa sequência que não vai ser fácil. Importante não pensar que é uma coisa extraordinária. São Paulo deve fazer estes tipos de jogos. Então, é importante, é um clássico, é muito importante, mas eu falei com eles. Somos todos felizes esta noite? Sim, somos todos felizes esta noite. A gente pode, o público, o torcedor deve festejar? Sim, deve festejar. Pero dentro, deve ser normal. São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí. Vamos por este caminho. Então, durante, passam coisas boas. Pero temos que continuar com esse caminho. Cerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa... Bom, pessoal, até a coletiva do Crespo, né? Sendo bem curto e grosso mesmo, sem estender muita conversa, né? Assim tem que ser mesmo, objetivo, né? Sem muita enrolação, contar historinha, tá certo, né? Então, mais uma boa coletiva dele. Ele foi perguntado referente o papo que teve da organizada ali ontem, né? No CT da Barra Funda, participou ele, o Muricy Ramalho e alguns jogadores líderes do elenco, Luciano, Rafael, até os machucados, Luiz Gustavo, Caleri também estavam, né? E Luciano e tal. E ele não quis falar, né, a respeito, disse que se era um papo privado, aliás, que se não teve jornalista é porque era para ser privado, né? Então, já dando uma cortada ali no jornalista, o Crespo. E de fato tem coisas que não precisam ser ditas, né, cara? Eu acho que a própria organizada alinhou bem ali internamente com as pessoas que estavam presentes nessa conversa para não vazar nada, né? Até o Crespo se segurou também para não falar nada. Então assim tem que ser mesmo, tá tudo certo. Hoje deu tudo certo aí. A pergunta do outro jornalista falando para ele comentar do que ele não gostou. Pô, mano, depois de tudo que o São Paulo passou, os jogos horríveis que o São Paulo vinha fazendo com o Zubeldia, a melhora que teve contra o RB Bragantino, a melhora de hoje contra o Corinthians, hoje só tem coisas positivas para serem ditas. Não tem nada de negativo para ser comentado. Então o Crespo hoje fez um trabalho muito bom, destacou também os jogadores, que nada do que ele faz sem o empenho dos jogadores não adianta nada. Então os jogadores também se dedicaram bastante. A gente via
a dedicação. O São Paulo perdia a bola, apertava, o São Paulo recuperava a bola imediatamente. Você viu o time mordendo, jogadores apertando, jogando. Cara, isso é sensacional. O São Paulo perdia a bola e já iam recuperar imediatamente, cara. O Corinthians não tinha como jogar, saída de bola, tentava lançar a bola, o São Paulo ganhava. O São Paulo mordeu os caras literalmente, uma postura sensacional. Ele disse que jogos igual foi hoje contra o Corinthians é para ser repetido também em outros jogos, né? Então tomara que o São Paulo faça um bom jogo contra o próximo jogo é o Juventude fora de casa, né? Pô, jogar com o Juventude, cara, pô, ir pra cima, né? Morder os caras também e impor esse jogo também fora de casa e contra times que não são clássicos, times assim de menor expressão, porque às vezes o São Paulo se desliga. Então tomara que o Crespo consiga, né, deixar essa adrenalina nos jogadores em jogos também que não são assim grandes, né, e jogos também que são clássicos, que é importante cada ponto nesse momento, né? Então veremos como que será o comportamento também da equipe contra o Juventude, que vai ser um jogo fora de casa, que está lá embaixo na tabela, e é jogo para o São Paulo vencer. O São Paulo já perdeu muito ponto, mas cara, hoje é só coisas positivas para serem ditas, nada de negativo. Fechou? Meu pós-jogo tá aqui em cima, né? Se você quiser conferir, se você ainda não viu, só clicar lá e conferir. Fechou? Essa foi a coletiva, um abração e até a próxima. Valeu? Tamo junto!